Meu nome é Arthur. Hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre a ética kantiana, que é um dos princípios criados pelo filósofo Immanuel Kant, que foi um filósofo prussiano, amplamente considerado como um dos principais filósofos da era moderna. Ele nasceu no dia 22 de abril de 1724 e morreu no dia 12 de fevereiro em 1804. Pode passar. Tá, então, para Kant, a boa vontade é aquela que quer aquilo que deve. Ou seja, quando você quer fazer aquilo que é o certo você fazer. A razão compreende o que é dever, e aí vai do ser humano escolher se ele quer agir de acordo com esse dever ou não. Mas a ação moral seria sempre agir de acordo com esse dever. Ele acreditava que somente dessa forma os seres humanos poderiam ser livres plenamente. Deste modo, a ética dele ela apresenta-se fundamentada no dever e recebe o nome de ética deontológica. Deontologia, né, deriva de deon, que significa dever, então seria uma ciência do dever. Uma das ideias principais é que o que mais interessa é determinar o motivo do que a gente faz, não a consequência daquilo. Uhum. Porque muitas vezes a gente faz uma coisa que está certa, mas a gente acaba fazendo pelo motivo errado. Tipo, a gente ajuda alguém, só que não porque a gente quer ajudar aquela pessoa, mas porque a gente está esperando alguma coisa em troca, por exemplo. E isso é ação por dever. Aí a ação conforme o dever são aquelas ações que, embora estejam de acordo com aquilo que a gente tem que fazer, elas não são motivadas pelo sentido do dever. E aqui entra as ações que são motivadas pelo interesse pessoal e também algumas que resultam de alguns sentimentos como compaixão. Então, quem ajuda os outros por compaixão não está realizando um ato com valor moral. O Kant ele diz que as pessoas só, né, que só quem é motivado pelo dever ao ajudar os outros que faz algo com valor moral. Você entendeu? É que é meio confuso isso. Essa parte era difícil, É Marcelo. Eu meio difícil reconheço de que é explicar. difícil. Diferenciar aquilo que é bom para a gente, aquilo que é bom para a pessoa, daquilo que é certo. Uhum, A ética do Kant defende fazer aquilo que é certo. sim, tá bom. Aí tem um conceito que é muito importante nessa ética, que é a máxima. Pessoas elas vão agir segundo as máximas, que são basicamente regras ou princípios que indicam o motivo daquelas ações. Então, a gente pode falar que o valor moral de uma ação depende dessa máxima. Então, a gente só faz alguma coisa com valor moral quando a gente age segundo essas máximas que são ditadas pelo nosso sentido do dever. E esse sentido do dever, ele se baseia na nossa razão. Então, quando a gente age por dever, a gente está agindo pela nossa razão. É isso mesmo, mas é difícil, né? É complicado, é meio difícil explicar. E é isso, tipo, quando a gente age por algum outro motivo, a gente está agindo em função do nosso desejo, não da nossa razão. E a gente agir desse jeito, pelos nossos desejos, eles acabam tirando todo o valor moral das nossas ações. Porque a gente Uhum. acaba não fazendo o que é certo, ou a gente acaba fazendo o que não é certo, ou pelo motivo não certo. Entendeu? É isso. Eu entendi. Saber se o pessoal entendeu. Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Essa máxima que ela coloca ali é o valor universal da sua ação. Você tem que fazer da sua ação um valor universal. Só que eu tenho um problema, às vezes, comentar coisas que vocês vão falar depois. Então, eu vou ficar quietinho, depois Porque, eu faço tipo, comentários. eu acho que o nosso trabalho tá muito interligado, sabe? Porque É, eles ainda vão falar coisas que tem a ver com o que eu vou falar, então, com então o que eu falei. é melhor eu ficar quietinho, para não ficar anterindo coisas. Ao final do trabalho, eu faço comentários, tá? Tá bom. Explica essa máxima, o que quer dizer. Pode passar o negócio.
Carlos, quer que eu abra a câmera para apresentar? Se você quiser, ia ser legal. Eu vou fazer que nem você. Tá bom. E que nem você ia ficar assim. Ok. Bom, agora eu vou falar sobre o imperativo categórico. Bom, o conceito de imperativo categórico ele foi desenvolvido por Kant com o objetivo de definir uma forma de meio que avaliar as motivações para a ação humana em praticamente todos os momentos da vida. Assim, o imperativo ele seria qualquer proposição que declara uma determinada ação tipo, como necessária, tipo, é sua obrigação fazê-la. E a partir dessa noção, o Kant ele divide os imperativos em duas categorias: os imperativos categóricos e os imperativos hipotéticos. Bom, os imperativos categóricos são aquelas máximas, como a Marcela citou, que elas seriam aceitáveis como lei universal. Tipo, é algo que se você fazer, tipo, pode ser considerado como uma lei universal, porque está totalmente certo. Que ela pode ser considerada uma motivação adequada para toda ação humana. Esse é o imperativo categórico, no qual ele implica uma exigência absoluta e incondicional. Para esse imperativo não existe justificativa para meio que desobediência. Tipo assim, se você não seguir o imperativo categórico, tipo, uma norma considerada tipo universal para todos, não tem desculpa. Tipo, meio que você está errado, você está tomando uma atitude moral. Isso se difere do imperativo hipotético, que ele tem uma aplicação quando a gente deseja atingir algum fim determinado. Vou dar um exemplo. Você quer ficar mais inteligente, por exemplo, quer adquirir conhecimento. Assim, é imperativo, você tem que aprender, estudar, buscar esse conhecimento. E é meio que isso que o imperativo hipotético fala, que tipo, ele está atrelado ao fim, à finalidade. Se você quer alcançar aquele fim, você tem que seguir tal coisa. Porém, nesse imperativo tem um ponto muito importante, porque se você não quiser seguir a ação, não tem problema, você não é obrigado. Só que você não vai atingir aquele fim, mas tipo, não há nada no mundo que vai meio que te obrigar a fazer aquilo. Essa é a diferença entre os dois. Partindo para o próximo tópico, o conflito com o utilitarismo, qual que é a questão? O maior desafio do Kant, que meio que determinou todo o objetivo do seu trabalho, foi de apresentar um sistema moral que pudesse escapar dos aspectos subjetivos do utilitarismo, que era meio que não sei se uma filosofia, uma ideia, que estava muito presente na época, no qual que meio que falava onde tudo tecnicamente seria relativo, onde os fins justificam os meios. E para Kant não era assim. Em sua distinção entre os imperativos categóricos e imperativos hipotéticos, Kant ele vê a filosofia moral de sua época com uma grande insatisfação, porque, segundo ele, eles não seriam capazes de ultrapassar os níveis do imperativo hipotético, o que para ele era um grande problema. Bom, seguindo, o filósofo ele buscou estabelecer uma fórmula moral para a resolução das questões relativas à ação. Assim, o imperativo categórico, ao longo das obras de Kant, aparece formulado em três maneiras diferentes, onde cada uma das três formulações se complementam e formam o eixo central de toda a moral kantiana. Bom, vou apresentar agora essas três formulações. A primeira é: age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. O que ela quer dizer? Nessa primeira formulação, a ação individual deve ter como princípio a ideia de que ela pode se tornar tipo uma lei da natureza, sabe? E o que são as leis da natureza? São meio que leis universais e necessárias, onde todos os seres vivos as cumprem. Não há uma alternativa. Como, por exemplo, a lei da gravidade. Tipo, você não pode escolher se você vai ou não seguir a lei da gravidade. Você vai, e pronto. É algo inquestionável. E ele diz que a razão humana ela é capaz de julgar, independente de determinações externas, seja religião ou até mesmo leis civis, se uma ação é correta para todos. Ou seja, o ser humano já nasce com a habilidade de julgar se algo é ou não certo para todo mundo. Bom, a segunda formulação diz: age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Nessa segunda formulação, o Kant ele reforça a ideia de que a humanidade deve ser sempre o objetivo da ética. Todas as ações devem estar subordinadas ao respeito à humanidade. Respeito esse que se refere tanto ao próprio indivíduo como aos outros, ou seja, o respeito à humanidade, ele se refere ao respeito próprio, ao seu respeito por si mesmo, e para os outros ao seu redor.
E por fim, a última formulação, ele diz: age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Bom, essa terceira e última formulação, ela, ela meio que se refere à racionalidade humana e justamente à capacidade de julgar e de agir determinado por um fim. Nela, o Kant ele separa os seres humanos dos outros seres da natureza. Porque na natureza, os seres eles agem determinados pela causa. Isso vai causar aquilo. É sempre assim. Enquanto os seres racionais, eles determinam a sua vontade de acordo com o fim. Logo, o agente ele deve tomar como princípio a ideia de que a sua ação possa servir como lei para todas as outras pessoas. Ou seja, com base na razão, a boa ação é a que está em conformidade com o dever. Bom, e por fim, falando sobre a importância do imperativo categórico meio que no meio social, é que no seu conceito ele tem uma grande importância de um ideal de uma vida harmoniosa em sociedade, já que ele defende que todas as pessoas se comportem de uma forma ética e moral e ajam sem prejudicar ou tirar proveito do próximo. A filosofia do imperativo categórico, ela meio que prega que isso deve ser colocado em prática por uma questão de consciência e dever moral, e não pelo receio de você receber uma punição caso alguém haja de alguma forma, tipo, contrário àquilo que é considerado correto. E o maior benefício da colocação dessa filosofia em prática, na visão de Kant, é justamente um convívio social pacífico, pois a máxima do dia a dia é de não fazer com os outros aquilo que você não quer que seja feito com você mesmo. Pode passar. Essa ideia que você acabou de falar é a ideia extremamente importante, porque é a partir dela que se fundamentalizam todas as outras. Ou seja, nessa lógica do imperativo, da regra do ouro, é fácil saber o que é uma ação que serve para todos. Eu não vou matar porque eu não quero ser morto, eu não vou maltratar porque eu não quero ser maltratado, eu não vou mentir porque eu não quero que mintam para mim. E assim vai. Pode continuar. Bom, agora é a minha parte. E é um pouco complicado o que eu vou falar, porque eu tenho que tomar muito cuidado para não acabar entrando no que os meus amigos falaram e tal, e não acabar ficando repetitiva. Mas, basicamente, eu vou começar dizendo que a ética de Kant ela é chamada de deontológica, ao passo que o utilitarismo é chamado de consequencialista. Mais para frente eu vou explicar o porquê disso. A deontologia kantiana, ela se opõe à tradição ética teleológica. E nela, racionalmente, chega-se à conclusão de que o dever é entendido como a finalidade da própria ação, rompendo com a tradição teológica da ética, que julga as ações de acordo com a sua finalidade. Em grego, telos, que significa que é a origem da palavra teleologia. E no caso, é utilitarista, que tem esse nome. Então, agora eu vou falar mais ou menos sobre como elas são e no que elas se diferenciam. Então, vamos lá. A ética teleológica tradicional, ela tem como fundamentação a ideia de finalidade da ação. Para a tradição, as ações são morais quando são relacionadas com seu fim, que se determina como objetivo das ações humanas. Então, para a utilitarista ou teleológica, os fins justificam os meios. Então, tipo assim, se uma pessoa rouba 1 quilo de arroz, mas é para alimentar a família dele que está passando fome, está numa situação muito difícil, ele não é penalizado tão ferozmente quanto uma pessoa que rouba só para querer enriquecer ou para viver no luxo e tal. É considerada o motivo desse roubo. Basicamente, a abordagem consequencialista ignora completamente as ações do agente, as intenções do agente e considera as consequências de suas ações. Então, sempre que agimos, nossas ações geram consequências benéficas ou prejudiciais para uma ou muitas pessoas. Para o utilitarismo, é só isso que importa. Portanto, se uma pessoa age de forma egoísta e as suas ações têm consequências benéficas, um utilitarista não teria problemas em dizer que agiu moralmente. Ou seja, se, por exemplo, se eu roubo um banco de uma pessoa, ou roubo um negócio de valor de uma pessoa que é uma pessoa má, e isso impede essa pessoa de exercer essa maldade, mesmo que eu tenha roubado só para mim, ter impedido essa pessoa de fazer uma maldade me torna moral, fala que eu fiz uma decisão moral. Tipo, eu fui do bem, entre aspas. Não é bem a palavra, porque meio que não existe bem e mal,
mas sim que eu tomei uma decisão moral. Isso não é utilitarista, né? Isso, na utilitarista. Já a abordagem deontológica de Kant afirma que a única coisa que deve ser considerada ao avaliarmos se uma pessoa agiu moralmente ou não é a sua intenção. Ou seja, se a pessoa agiu de forma egoísta, já não conta, porque o que vale é a intenção. Basicamente, é fazer o certo. Então, como eu dei o exemplo do roubo do saco de arroz. Independente que seja para alimentar a família dele ou qualquer coisa do tipo, a pessoa roubou. Então, isso já é uma ação errada. Então, ele agiu contra o papel de cidadão dele, entre aspas. Ele não cumpriu o dever dele como cidadão. Ele infringiu a lei, portanto, isso está errado. Para Kant, para que nossas ações tenham valor moral, nós devemos agir motivados pelo desejo de fazer o nosso dever, que é basicamente o que eu disse. Você tem que agir porque você tem que falar, bom, isso é o certo a se fazer. Não vou fazer isso mesmo que seja errado, porém isso vai ter uma consequência boa. O que Isso importa é a pode sua explicar o intenção. que a Marcela estava falando, né? Sim, é porque o meu é basicamente mostrar a diferença entre os dois. Uhum, Então, meio que eu tenho que explicar o que a Marcela já falou uhum. e tenho que explicar a utilitarista. Em outras palavras, para agirmos moralmente, devemos fazer o certo, porque é a coisa certa a se fazer. Não tendo em vista algum outro fim, como isso, tipo, como a felicidade ou lucro pessoal. Por exemplo, se eu fiz uma coisa de errada e se eu mentir, eu sei que uma outra pessoa vai acabar levando a culpa no meu lugar, mesmo que eu acabe saindo mal, a coisa certa a se fazer é falar a verdade. Então, no caso do Kant, o que importa mesmo é a sua intenção e é o fazer o certo, fazer o seu dever. Por isso, a ética deontológica também é chamada de ética do dever. Aí eu tinha deixado um questionamento para quem quiser responder no final da aula. Qual é a ética que vocês, tipo, se identificam melhor, ou qual vocês teriam para si, se vocês tivessem que escolher entre as duas? Então, eu vou falar sobre Cadê a o bebê? moral. Você não tá me ouvindo? Não, mas não tô te vendo. Ah, não, não vou ligar a câmera. Ah, robô. Enfim, eu vou falar sobre a moral cristã versus a moral kantiana. A ética kantiana está desenvolvida, sobretudo, no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Nele, o autor busca estabelecer um embasamento racional para o dever, moral cristã e a moral kantiana. Kant foi largamente influenciado pelos ideais do iluminismo, fundamentalmente laico. O iluminismo rompeu com todo o conhecimento baseado na autoridade. O pensamento que deveria ser uma faculdade autônoma e livre das amarras impostas pela religião, sobretudo pelo pensamento da Igreja medieval. Kant reforça essa ideia ao afirmar que somente o pensamento autônomo poderia conduzir os indivíduos ao estabelecerem a maioridade. A maioridade em Kant não está relacionada com a idade, ou a maioridade civil. Ela é a independência dos indivíduos, fundamentada na sua capacidade racional de se decidir por si mesmo o que é o dever. A moral kantiana se opõe à moral cristã, na qual o dever é entendido como uma heteronomia, uma norma vinda de fora para dentro, a partir das escrituras ou dos ensinamentos religiosos. Ou seja, na moral cristã, tipo, a pessoa, ela não decidia, tipo, o que era o dever dela. Ela fazia isso de acordo com o que era passado pela religião dela, entendeu? A ética de Kant fundamenta-se única e exclusivamente na razão. As regras são estabelecidas de dentro para fora, a partir da razão humana e a sua capacidade de criar regras para a sua própria conduta. Isso garante a laicidade da independência da religião. Ai, pera só um pouquinho. E a autonomia e independência de normas e leis da moral kantiana.
Kant buscou substituir a autoridade imposta pela Igreja pela autoridade da razão. Pode passar, Leonardo. Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre a mentira como problema ético. Bom, segundo a ética kantiana, a razão mostra, por exemplo, que mentir não é justo. Não é justo. A mentira não pode ser tomada como uma lei. Em um mundo onde todos mentissem, tenderia ao caos e não seria possível determinar a verdade. Bom, também, quando se conta uma mentira, o agente não respeita a humanidade em si mesmo, usando um meio injusto para ter algum tipo de benefício. Ô, gente, vocês estão me escutando bem? Estamos, eu tô. Entendi, dá para escutar lindamente. Tá bom. Tá. Por outro lado, não respeita a humanidade no outro, negando-lhe o direito à verdade e utilizando-o como um instrumento, que pode ser sua boa-fé. Acredita em algo falso e será conduzido a agir de determinada maneira. Bom, a mentira, qualquer que seja a sua motivação, jamais passaria pelo crivo do imperativo categórico, que foi o que o Arthur explicou na apresentação dele. Essa ideia suscita inúmeras. Dentre elas, a mais conhecida foi proposta por Benjamin Constant, que foi um político francês. Bom, eu vou falar um pouco sobre essa proposta dele. Constant utiliza o exemplo do assassino que bate à porta da casa, onde sua vítima se esconde, e pergunta a quem o atende se a vítima está dentro da casa. Deu para entender o exemplo? Até agora deu. Tá. Bom, a pessoa que atende a porta deve mentir, privando o assassino do direito à verdade para salvar uma vida, ou deveria, baseado no imperativo categórico, dizer a verdade por ser ela um dever. Tá. Agora que conhecemos um pouco da teoria moral de Kant, podemos entender por que, apesar de contraintuitivo, ele defendia que seria errado mentir, mesmo nessa situação. Não podemos transformar a ação de mentir em uma lei universal, porque se isso acontece, as pessoas não dariam mais qualquer importância aos que as outras pessoas dissessem. Já nem mentir poderíamos mais, porque ninguém nos daria ouvido. Ou seja, ele defende que tem que falar a verdade de qualquer jeito, porque se a gente se baseasse nas mentiras, ninguém ia acreditar no que a gente ia falar. Bom, assim, para Kant, agir normalmente significa agir de acordo com o dever, mesmo que as consequências da ação não sejam positivas. O que importa para considerarmos uma ação moral é a intenção do agente moral e não o resultado. Kant diferencia entre agir conforme o dever e agir por dever. Pode passar, Vi. E agora, né? Oi, galera. Eu trouxe alguns dilemas que, se vocês quiserem responder aí, pode responder. O primeiro é o das vacinas. Uma epidemia, olha que legal, né? Uma epidemia se espalhou pelo globo e matou milhões de pessoas. E você é um cientista que desenvolveu 2 substâncias. Uma delas você sabe, tem certeza que é a vacina, mas a outra você tem certeza que é letal. E você não sabe qual é qual, porque os frascos não estão identificados. Se você souber qual deles contém a vacina, você pode usar para salvar as outras milhões de vidas que restaram, né? E tem 2 pessoas sobre o seu cuidado. O único jeito de identificar o frasco correto seria injetar cada uma das substâncias em uma pessoa. Então, uma vai morrer e a outra vai viver. E aí seria adequado você matar uma dessas pessoas com a injeção para identificar a vacina que pode salvar milhões de vidas?